Olá, tudo bem com você? Eu sou a consteladora Célia Reis e você está no canal Cantinho da Família. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre as famílias permissivas. No vídeo anterior, nós falamos um pouquinho sobre as famílias disfuncionais e prometemos de trazer o vídeo de hoje, então vamos começar? O que vocês entendem de famílias permissivas? Será que no nosso dia a dia a gente atua de modo permissivo sem ao menos perceber? Será que a maioria de nós, como responsáveis pelos nossos filhos, estamos dando a eles os direcionamentos adequados para uma vida vitoriosa, assertiva e de bons relacionamentos sociais? Será? Pois é. Hoje nós vamos falar um pouquinho da família permissiva e logo de começo nós temos que entender que este perfil de família, na maioria das vezes, é aquela que permite tudo aos filhos. E o mais interessante dessa postura familiar é que, na maioria das vezes, os pais não fazem isso com o intuito apenas de agradar ou deixar de agradar os filhos. É por uma postura de imaginar que está criando uma relação mais amigável com os filhos e assim se imagina que dando tudo a eles ou permitindo que eles façam determinadas coisas ou assumam determinadas posturas é que está se dando uma educação adequada. Mas o fato é que não é bem assim. Na maioria das vezes, as famílias que permitem essa postura de deixar os filhos sem regras definidas, na verdade está criando uma ilusão na cabeça dos filhos de que eles podem tudo, de que a vida lhes trará tudo de mão beijada. Porque na maioria das vezes os pais, os educadores, os genitores que buscam desenvolver essa postura de educação para os filhos têm em mente assim: eu vou ser mais livre possível para o meu filho, porque assim eu não vou criar barreiras e nem limitações que os impeçam de avançar. E é aí o grande X da questão. Quando se desenvolve este pensamento na mente das crianças, elas entendem que a vida é muito fácil e de que tudo vai girar ao redor delas e que esses pais, no final das contas, devem servi-los. E aí vai ocorrer o que a gente entende de uma inversão de papéis. Por não haver uma regra bem definida para essa determinada questão, os filhos acabam definindo como vão ser as regras. E é aí o grave problema. Por quê? Os pais, não assumindo uma postura de assertividade, de firmeza com relação à condução dessa educação dos filhos, eles acabam ficando um tanto quanto perdidos sobre as regras de si mesmos e acabam tendo uma postura dentro da sociedade de crianças um pouco mais egoístas, achando que as coisas e as situações e um contexto de um modo geral vai girar ao redor deles, criando sérios problemas, tanto na infância, porque acabam sendo crianças egoístas que querem as coisas para si mesmo, porque a família permite, então ela não tem limite, ela acaba não compreendendo até onde ela pode ir. Até onde termina o limite dela de liberdade e começa o do outro, porque ela compreende que ela pode tudo. Então não há limites. Então ela faz e desfaz e acontece e a família acredita que é a melhor forma que se está conduzindo essa determinada educação. Existe também um outro fator que as famílias, quando adotam essa educação mais liberal, mais permissiva para todos, sem esse limite adequado ou definição de regras, porque não é
uma educação autoritária que deve haver, mas uma postura firme, dialogada, colaborativa entre os membros ou entre as pessoas do núcleo familiar que vão definir isso. A criança precisa compreender o seguinte: até onde eu posso, e que as coisas virão para mim, e até onde há de haver da parte da criança o esforço, o empenho, a determinação para que ela alcance determinados objetivos que ela quer na vida, né? Então aquela criancinha, por exemplo, que chega no supermercado e dá aquela birra horrorosa, que os pais ficam lá todos constrangidos, olhando para um lado para o outro, e as pessoas lá, né, meio que avaliando aquela situação, e os pais não sabem o que fazer. Aí o que acontece? Cede. Por quê? Porque ele quer minimizar aquela situação constrangedora que a criança ali armou. Mas a criança, quando faz aquilo, ela está fazendo muito de caso pensado, gente. Não menospreze a capacidade e a inteligência das crianças. Elas aprontam aquele fuzuê realmente para alcançar aquilo que ela deseja. E se aí esses pais cedem na primeira vez que a criança faz isso, ela compreende no seu subconsciente que é daquela forma que ela vai conseguir as coisas, né? A base da exigência. E ali a exigência dela é o choro. Quando ela alcançar um pouco mais de idade, ela vai usufruir de outras artimanhas, de manobras psicológicas, de manipulação, até mesmo de uma fala um tanto quanto exigente e agressiva. E os pais, na maioria das vezes, que são permissivos, eles não têm muito uma estrutura emocional montada para compreender que eu não vou ceder ao meu filho porque ele precisa compreender as regras sociais. E essas regras vão começar na minha casa, na minha família, no meu núcleo. A partir daí, quando não há essa regra definida, os pais ficam à mercê da aprovação deste filho. Ou seja, essa criança ela já começa uma artimanha de manipulação porque ela enxerga. Ela vai detectar aonde está a fraqueza desses pais. E vamos supor que eu, como mãe, não quero me indispor com meu filho. Não quero que ele se chateie e ache que eu sou uma mãe malvada, uma malévola, uma cruela. Aí a criança chega para mim para ter uma resposta, uma determinada definição sobre algo que ela deseja. Aí a mãe pega e fala assim, bom, vê com seu pai. Aí a criança vai em direção a esse pai e o pai, que também não tem nenhuma regra definida e não sabe o que dizer, responde para a criança, vá falar com sua mãe. E aí esse ping-pong que surge na definição das regras familiares ou até mesmo do posicionamento entre esses pais para a definição de algo que poderia ter sido uma coisa muito simples definida entre eles, a mãe simplesmente poderia chegar para a criança e dizer, olha, eu vou ver essa questão com o seu pai e nós dois decidindo juntos te informaremos. Pronto, ela havia definido de forma diplomática a questão que a criança havia exposto a ela. Qualquer coisa que seja, que dependa da definição de ambos. Mas quando eles não se posicionam e ficam esperando uma aprovação daquela criança e eu não quero ficar mal com o meu filho, e então como é que eu vou dizer que dá ou não dá para fazer isso? Não dá. Ótimo, pronto, não dá por esse motivo. Ou dá, mas sob essa determinada condição, devido a esse determinado motivo. Os pais precisam ser muito sinceros, muito pontuais na educação dos filhos e ter firmeza. Não significa que você vai desagradar o seu filho. Se ele interpretar dessa forma, dê tempo ao tempo, deixe os ânimos se acalmar e aí você vai lá então e explique para essa criança, porque há determinados gêneros, há determinadas posturas de crianças, elas não aceitam muito não.
né? E principalmente se a gente começa a criar essa criança com essa ideia de que ela pode tudo, quando as regras chegam ou quando não alcança aquilo que ela deseja, ai, né? O barraco tá armado. E aí os pais não sabem o que fazer, porque sempre permitiram. E naquele determinado momento em que surgiu uma ocasião que não foi possível, parece que o teto da casa vai desabar. Porque a criança não foi construído na ideia dela, no psicológico, na psique, no desenvolvimento socioafetivo dela de limites. Não que ela tenha que ter uma educação autoritária, que não é essa a postura de nenhuma família deve ter, mas de diálogo, né? De uma conversa sincera, franca. Os pais não têm obrigação de dar tudo aos filhos e não tem que ficar com peso na consciência que o pai XYZ faz pelo seu filho e eu não consigo fazer. Não importa, a entrega verdadeira, sincera, o amor, o carinho, a dedicação é que vai fazer toda a diferença naquilo que você está entregando para o seu filho. Objetos valem muito menos do que um carinho e uma educação sincera, uma educação consciente, onde você está construindo junto com o seu filho o perfil de uma pessoa, de um cidadão voltado para si, para o seu núcleo e para a empatia e a consciência social. E isso começa do berço. Não tem que esperar chegar na adolescência ou na fase adulta, porque isso daí, a formação do perfil da criança já está pronta. A partir dos 7 anos de idade, ela já começa ali a ter as suas próprias convicções acerca da vida, da vivência, do que ela acredita, e a sua postura está formada. Então, antes que se chegue a este determinado caminho, é necessário que os pais construam isso junto com os seus filhos, né? Nós não acertamos tudo de primeira, como eu já disse, não existe. O que se aplica para um determinado filho não necessariamente dá certo para o outro, e tá tudo bem. O que importa é fazer o melhor de nós na entrega da educação dos nossos filhos, não para criar robôs mecanizados, para viver dentro de um caixotinho, de um quadrado social, porque é isso que me exige. Não, é ter uma educação consciente de que eu estou transformando todos os dias, construindo junto com ele uma pessoa que eu quero tanto para mim, para o meu entorno social e o meu núcleo, tanto para com o que eu vou oferecer no mundo lá fora. É a responsabilidade dos pais e às vezes a gente entende que isso pesa muito, pede muito de nós, né? E às vezes chega a determinadas situações que a gente não sabe o que fazer, acabamos perdendo o equilíbrio. Na educação dos filhos não é o excesso e nem a falta, mas o caminho do meio, do equilíbrio, onde nós, juntamente com eles e com o pai, os responsáveis que estão ali sob essa condição de educar os filhos, que compreenda bem o que não ficou determinado ali naquele limite. Por quê? Criando-se essa ideia de que eu posso tudo, o ser humano se torna egocêntrico. Ele só pensa nele, ele só quer para ele, ele não desenvolve a empatia, ele não tá nem aí nem para esses pais que estão dando tudo para ele, porque no final das contas ele pensa assim, é obrigação deles. Não há gratidão. Aí os pais reclamam muito sobre a ingratidão dos filhos, mas foi construída por nós mesmos. À medida que damos tudo a eles, nós estamos mostrando que nós somos obrigados a fazer e algo mais. À medida que nós mostramos para eles, olha, nós estamos construindo isso aqui juntos. 50% é meu, 50% é seu. O esforço meu é até aqui. E daqui para frente, é você que vai construir o seu futuro. É você que vai se tornar o advogado, o médico, o engenheiro. Eu pago a sua faculdade. Até aqui o meu limite. Daqui que você vai fazer daqui para frente é o seu esforço, é a sua coragem, é a sua determinação. Então, logo cedo, temos que passar as tarefinhas para os filhos assim, olha,
A organização do quarto é sua e fazer essa vistoria todos os dias. O quarto não foi organizado, não organize para ele. Chame o seu filho e determine, olha, aqui nossos combinados não estão sendo cumpridos, porque o quarto não foi organizado. Traz um bem-estar para a família, todos os cômodos organizados, e não é obrigação só da mãe, mas a cooperação do coletivo que vive ali naquele determinado ambiente. Não é verdade? Faz a diferença, porque a mãe não se torna uma escrava dessa função de ser mãe, porque ela também é mulher, porque ela também é filha, porque ela também é profissional. E assim, todos os membros dessa família também ocupam uma função perante a sociedade e outra dentro de casa. Então, é preciso equilibrar isso. Quando nós educamos os filhos para a permissividade, cria-se muitos problemas na vida deles no futuro, porque se tornarão pessoas de difícil socialização, por se tornarem até narcisistas, de achar que o mundo gira em torno deles, que as pessoas têm que fazer o que eles acham, que as coisas têm que ser do modo deles. Não para nos empregos porque não cria essa consciência colaborativa. Não, senta lá todo e acha que é ele que tem que ser o chefe, e muitas vezes até age como se fosse chefe dos seus próprios colegas de trabalho, quando não, de repente resolve escorar porque eu não vou fazer esse serviço todo penoso aí sozinha, não, meu Deus, misericórdia, né? Se torna aquela criatura de difícil convivência, reclamão, porque simplesmente criou isso dentro dele, né? Foi se criando essa noção de que tudo tem que ser feito para mim, né? Eu não tenho que me esforçar, são os outros. E essa visão aqui, ela é infelizmente vista pelos pais com muita ingratidão. Só que o que acontece com o pai permissivo? A família permissiva criou uma perspectiva dentro da cabeça daquele ser. Ele não consegue realmente ser grato, porque ele sempre recebeu tudo, sem jamais ter que se esforçar. Então ele acha que é muito fácil e vai ser assim para ele sempre. E ele vai se indispor com a namorada, com o chefe, com os colegas, vai se tornar aquela criatura quase que isolada, porque com o passar do tempo as pessoas não querem conviver com esse tipo de pessoa, e acaba sendo os pais as principais vítimas, né, de maus tratos desses próprios filhos que eles criaram com tanto amor que foi até demais, né? Então tudo em excesso não é bom, até amar, porque a gente acaba afogando o ser humano com aquele tudo que ele acaba se envenenando, né? É triste dizer isso, mas é verdade. Se torna um ser humano que exala veneno, né? Então nós temos que evitar isso, porque infelizmente são seres que não gostam de ser contrariados, né? Então a menor contrariedade, aí ele se expõe, mostra o seu lado perverso, cruel, que é exatamente aquele intolerante. Ele não tolera essa contrariedade, porque tudo lhe foi feito a tempo e a hora, né? E os pais reclamam muito dessa ingratidão, porque a educação do filho não pode ser feita, criada ou formulada criando expectativas que o outro vai me dar aquele retorno. Então, os pais têm que ter essa visão clara assim, olha, eu fiz até aqui, essa é a minha postura, daí para frente é a sua, porque agora eu vou pensar em mim. Por quê? Porque você já anda com as suas pernas, você já pensa, você já está numa faculdade, você já é independente, já tem o seu dinheiro, então não depende de mim mais. Não é verdade? E aí é a hora dos pais investirem em si mesmos e se sentirem realizados. Sabe por quê? Porque cumpriu com a sua tarefa com muito amor e responsabilidade e transferiu o que é do outro.
Entende isso? Não há a criação de expectativa de que o outro me dê retorno. Não, porque eu fiz consciente. É aqui a minha responsabilidade e ponto final. Se não amanhã ou depois, a gente vê assim, filhos que foram acostumados com tanto mimo pelos pais, eles acabam não dando muito certo dentro da sociedade. E aí, ao invés de eles resolverem assim, olha, eu vou lutar com a cara e a coragem, vamos supor aí que eu não dei certo no meu relacionamento, meu casamento fracassou, a primeira coisa que eles fazem é voltar para dentro da casa dos pais. Porque o pai deu tudo, e aí quando ele se vê naquela situação, tanto quanto desamparado, ele volta. Esse retorno é exatamente no ponto em que o pai, a mãe ou o responsável deveria dizer o seguinte para ele: olha, você cresceu. O meu apoio é aqui, não aqui dentro mais. E não é maldade dizer isso para os filhos, porque eles precisam crescer. Então, se nós, os pais, criarmos nossos filhos de tal forma que eles se tornem dependentes de nós, a menor contrariedade, a menor dificuldade que eles encontram lá fora, eles voltam novamente a se agregar debaixo das nossas asas, né? E aí a gente, como responsáveis, acha que está fazendo a coisa certa. Não. Crie o seu filho, crie os seus filhos para serem totalmente independentes. Haja o que houver na vida deles. Você vai doar a ele apoio, mas nunca faça com que ele acredite que o tempo todo ele vai obter a sua ajuda, porque a ajuda não faz o ser humano crescer, o torna dependente. Então, a qualquer momento em que ele se vê apertado com a situação da vida, ele não cria uma mentalidade de obter soluções a partir da sua própria coragem e força de vontade. Ele vai lá se abrigar novamente no ninho, porque ali estava e sempre esteve muito confortável. Eu nunca precisei me esforçar. Então comece logo cedo, botar regras, definir padrões, definir desafios, coloca desafios na educação dos seus filhos. Põe para eles regras que eles precisam definir muito claramente para que ele, no dia a dia, ele já vai acostumando, não com o esforço penoso da vida, não, mas com uma vida sempre desafiante, uma vida sempre cheia de gosto, de garra, de coragem, sabe? Que eu vou além todos os dias. Todos os dias eu sou desafiado a vencer e a dar o melhor de mim. É essa educação que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, não uma educação de dependência emocional, financeira, afetiva, não. É assim, estou mal hoje, é permitido estar. No dia seguinte, cara para cima, né? Encara a vida e segue. Nunca esperando que o mundo vai me dar tudo. Mas tudo está lá fora, esperando que eu vá acessar isso e trazer para minha construção pessoal. Eu espero que vocês, que tenham ajudado de alguma forma aos direcionamentos, são aconselhamentos. Eu peço sempre a vocês que levem isso como um diálogo, algo que nós estamos construindo juntos no dia a dia. Aqui não há certo e nem errado, apenas construções e experiências que a gente vai compartilhando aqui com todos vocês no canal. Se você é novo ou nova por aqui, não deixe de se inscrever. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem algum tema interessante voltado à família que vocês gostariam que nós estivéssemos trabalhando, abordando e discutindo juntos aqui. Então eu vou ficando, não deixe de compartilhar, curtir e nos aguarde para o próximo vídeo. Eu conto com a colaboração e a participação de todos vocês. Um beijo grande, luz e paz no seu caminho. Até a próxima!